Você sabia que você pode estar pagando caro na sua ação mesmo achando que está fazendo um bom investimento, porque você não sabe calcular o preço teto da sua ação? Nesse vídeo de hoje eu vou te explicar de forma bem simples, inclusive com a minha planilha que eu criei exatamente para trazer esse conteúdo para vocês, vou mostrar na prática e principalmente, se você que é iniciante e não sabe como calcular o preço teto, saiba que você já está muito atrasado. Mas ainda, se você sabe, não calcula e não sabe outros fatores que também influenciam no momento de você criar a sua carteira, você está mais atrasado ainda. Então preste muita atenção nesse vídeo para você entender de forma simplificada como você vai precificar e verificar se vale a pena você comprar aquela ação ou não e outros fatores também que vão influenciar na compra, na criação da sua carteira. Porque não importa simplesmente, e você vai entender isso nesse vídeo, eu comprar apenas uma ação que está pagando bem de dividendos, mas eu não ter uma diversificação da minha carteira, eu não ter uma segurança em outros setores que faz com que a minha carteira não tenha grande oscilação. Porque senão seria muito simples. Por exemplo, a Petra, vocês vão perceber que ela paga mais do que 6%, que seria aí a porcentagem mínima que a gente precisaria para estar recebendo bem, o mínimo para que a gente conseguisse ter uma ação boa. Mas valeria a pena eu ter apenas na minha carteira, sei lá, 15 mil reais para em Petra? Não. Por quê? Porque se tiver uma alta oscilação, e a Petra é uma ação que tem alta oscilação, que tem alta desvalorização a depender de quem estiver no cargo diretor, a depender do próprio governo, entre outros fatores, eu posso perder muito dinheiro. Então, para você que está iniciando, ou até mesmo você que já tem ações e não presta atenção no preço teto, você já está perdendo dinheiro. Então, sem muita enrolação, vamos direto às informações. Eu vou mostrar para vocês na tela do meu computador a planilha que eu fiz e vou disponibilizar para vocês. Vou colocar como meta básica 300 curtidas e 300 visualizações. Então, eu peço que você contribua curtindo esse vídeo, ficando comigo até o final para que o YouTube de fato compartilhe esse vídeo a mais pessoas. Ao mesmo tempo você pode compartilhar também para ajudar na nossa métrica. Eu vou deixar na descrição, após a gente bater essas metas, a nossa planilha 100% gratuita para que você possa fazer também com qualquer ações que você tiver na sua carteira, tá? De forma bem simplificada, meus amigos, a planilha eu fiz aqui como um preço teto e vou explicar para vocês cada um desses tópicos que eu coloquei na minha planilha. Aqui a gente vai ter BBAS3, que é o Banco do Brasil, que inclusive desceu muito e é uma ótima oportunidade para quem quer fazer um aporte nessa empresa, porque consequentemente é uma empresa que paga bem dividendos e vocês conseguem pegar num preço ali, teto mais baixo. Temos ainda VEG3, EG3, Taesa, né, que é muito querida pela maioria dos investidores do Brasil, e principalmente a gente vai ver aqui nesse vídeo, eu vou explicar para vocês, a Petra 4, de forma simples e direta. O primeiro passo que você vai ter que fazer para saber o preço teto mínimo de 6%, que é o preço mínimo que os altos investidores estão aceitando que a gente pague e receba de retorno por essa ação. Seguindo a mesma metodologia deles, o primeiro passo que você vai ter que fazer é colocar ali na empresa, na frente dela, o nome de fato daquela ação que você está comprando, para você não se perder. Embaixo a gente tem a cotação atual, que seria o valor daquela ação. Como esse vídeo da tela do meu computador eu gravei ontem, eu coloquei como a métrica de ontem. Consequentemente, estava 32,8. Você vai no Investidor 10 e pesquisa pelaquela ação, que inclusive aqui eu escrevi de forma errada, é PETR4 e não Petra 4. Assim você consegue achar a informação dessa ação. Então é importante que você escreva de forma correta. Após você colocar a cotação atual, você vai na soma dos dividendos dos últimos 5 anos. Isso é muito importante para que a gente consiga saber o preço teto da porcentagem mínima que a gente necessita para estar dentro dos parâmetros que a gente iniciou o vídeo falando, que seria de 6%. Mas você pode ter de 15%, de 12% e assim sucessivamente. Já adiantando para vocês uma informação, vocês podem ver que inclusive a média que a gente teria de preço teto a 6% está a R$ 124,30, levando em consideração aquilo que a empresa me dá de retorno nos últimos 5 anos. Aí pode surgir uma pequena dúvida na sua cabeça. Vitor, mas se ela tem a 6% 124, por que a 7% eu tenho R$ 106,54? Não deveria ser o inverso? Quanto maior a porcentagem, maior o preço que eu teria de preço teto para pagar por ela? Não. Veja bem, se você quer comprar uma ação boa,
que ela te pague bastante dividendos e você quer ter mais valorização por aquilo que você está comprando, consequentemente, se eu quero ter mais lucro, eu tenho que comprar a mais barato. Então, consequentemente, se eu quero comprar, por exemplo, essa borracha e ter mais lucro em cima dela, eu tenho que comprar ela mais barato, para que eu tenha mais porcentagem de devolução em cima daquilo que eu estou pagando. Porque, como eu expliquei para vocês no início, eu estou comprando por um valor e quero ter o mínimo de 6% de devolução daquilo que eu estou pagando por essa borracha. Então, voltando para o nosso exemplo prático, a ação da Petrobras, se a gente fosse levar em consideração um preço mínimo de devolução do preço teto, seria de 6%, que seria 124. Consequentemente, mais e mais devolução, mais e mais lucro vai diminuir o valor de preço teto que a gente poderia ter. E por isso que é importante para você saber as oportunidades de mercado. A que momento que se encontra essa ação. Inclusive, saber se aquelas ações que você tem na sua carteira é valiosa para você continuar manter o seu aporte mensal. Já explicando essa parte introdutória da tabela, vamos entender como você vai preencher, que você vai ter que preencher apenas essas 3 opções que estão em branco. Empresa, a cotação atual e a soma dos dividendos de 5 anos. O restante tudo é feito pela própria tabela que eu criei exclusivamente para vocês. Então ajude no compartilhamento e na curtida. Voltando, vai no Investidor 10, busque pela empresa que você quer, né, pela ação que você quer, coloque o nome dela, a cotação atual. Embaixo você vai ter que somar os dividendos dos últimos 5 anos. Como que você faz isso? Veja bem, pelo próprio Investidor 10. Após você achar a sua ação, você vai descer ali embaixo e vai na parte de dividendos. E vai somar ano a ano dos últimos 5 anos, pois a tabela está condicionada à divisão de 5 anos dos últimos dividendos. Lembrando, ano de 2025 conta? Não conta. Por quê? Porque a gente está no meio do ano. Então a gente vai considerar 2024, 2023, 2022, 2021 e 2020. Na questão da ação da Petrobras, a gente levar em consideração 2020 ele não pagou nada de dividendos. Nesse caso, eu vou deixar de incluir 2020 porque ele não teve nada de dividendos de forma alguma. Eu tenho que colocar ainda que tenha sido 0,01 centavos naquele ano de 2020, pois o cálculo está condicionado nos últimos 5 anos. Só para vocês entenderem, vocês vão somar e a minha tabela vai dividir e depois vai fazer a divisão pela porcentagem que eu quero. Então, se você quer fazer a soma dos 3 anos e colocar na tabela, ela não vai funcionar. Está condicionado a 5 anos. Então, independentemente de qual seja o valor do dividendos, vocês vão fazer a soma de ano a ano e vão incluir na terceira opção da nossa tabela, que seria a soma dos dividendos dos últimos 5 anos. E aqui no nosso exemplo prático, a Petrobras deu de dividendos dos últimos 5 anos o valor de 37,29 centavos. Ali, na média anual, que eu vou fazer a divisão por 5, agora que a tabela já fez para mim, ele dá 7,46 por ano, de cada ano consecutivo, se a gente fizesse a somatória e a divisão, que é inclusive isso que a tabela faz. Consequentemente, ali a gente teria o preço teto a 6%, mínimo a 7%, a 8%, a 10% e a 15%. Então veja a oportunidade que é você fazer um aporte na Petrobras. Por quê? Porque ele ultrapassa o valor daquele mesmo exemplo que eu deixei para vocês no início. O mínimo seria 6%, mas você está comprando uma borracha da Petrobras a 32,8. E quanto que ele te devolve de mínimo de distribuição? O que ele te devolve de mínimo de valorização em contrapartida daquilo que você pagou e aquilo que ele está te devolvendo? Mais do que 15%. E você vai verificar, inclusive, que nessa tabela existem outras ações que não têm sequer um mínimo de 6%, ou seja, ultrapassou o preço teto. Então esse é um exemplo muito importante para você entender o quanto é importante você calcular o preço teto. Mas você pode me perguntar, igual eu expliquei para vocês no início, Vitor, isso é só o que importa? Muito pelo contrário. Existem, inclusive, ações que na minha carteira não paga o preço mínimo de teto, ou seja, já está ultrapassado o preço teto e mesmo assim eu continuo comprando. Existem ações, por exemplo, como a Petrobras, que não é uma das maiores da minha carteira, mesmo tendo tanta valorização. E por quê? Porque existem outros fatores que influenciam, e é o que eu vou explicar exatamente para vocês a partir de agora. Só lembrando, essa tabela vai ser disponibilizada a partir do momento que vocês ajudarem no crescimento, ajudarem na curtida e no compartilhamento. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar no comentário também sobre
a tabela. Veja, quando vocês forem fazer na prática sobre as suas ações, lembre-se de fazer conforme eu expliquei para vocês. Lembre-se também que vocês não podem modificar as partes que estão em azul, pois a própria tabela vai fazer o cálculo exclusivamente para mim, assim como eu criei para vocês. Não façam modificações dessas partes em azul, somente na parte branca. Empresa da cotação atual e soma dos dividendos nos últimos 5 anos. Quais são outros fatores que podem influenciar para você criar sua carteira? Na minha carteira, pessoal, eu gosto de fazer a proteção do meu patrimônio, a proteção das minhas aplicações em mercado nacional, tanto em empresas públicas como em empresas privadas. Temos ainda o aporte em empresas internacionais e, ao mesmo tempo, eu faço a diversificação entre renda fixa, faço a diversificação em fundos imobiliários e, ao mesmo tempo, nesse arranjo como um todo, cada um desses tópicos, como por exemplo, ações em empresas privadas e empresas públicas em setores distintos. Então é importante que você entenda isso. No início é muito difícil você, por exemplo, como só tem R$ 100, fazer essa diversificação. Por quê? Porque imagina se eu tiver que separar R$ 100 em empresas públicas, empresas privadas, rendas fixas como LCI, LCA, pré-fixado, pós-fixado, IPCA e ao mesmo tempo ter a opção de colocar um pouco em criptomoedas, colocar um pouco em fundos imobiliários, ETF e assim sucessivamente. Veja, é complexo, mas é importante que você tenha esse entendimento e que você busque conhecimento sobre opções para a sua carteira, pois um dos principais erros é fazer a compra de ações sem calcular o preço teto, por isso que eu já ensinei isso para vocês já de imediato, e ao mesmo tempo você não entender qual é o sentido daquela ação, qual é o intuito daquela empresa. Por exemplo, como eu citei para vocês, a Petrobras é uma empresa que tem muita oscilação de mercado, tem muita influência do governo e de quem é o gestor atual. Então é importante que você analise isso também antes de sair comprando só Petrobras, Petrobras, Petrobras e assim sucessivamente. Pois em um boom de mercado, uma oscilação assim como aconteceu com o Banco do Brasil, você pode perder muito dinheiro. Outra situação muito importante é a perspectiva de mercado. Por exemplo, temos fundos imobiliários em papel, fundos imobiliários em tijolos, em construção civil, em galpões. É um setor que é consolidado? É um setor que não está passando por uma situação aí de cenário crítico? Isso é importante você analisar para não cair, por exemplo, em setores que estão tendo desvalorização. Então, por isso que é importante a diversificação da sua carteira e principalmente, né, meus amigos, está direcionado ao seu perfil de investidor. Temos o perfil conservador, moderado e o arrojado. Veja, se você quer mais dividendos e não se importa com oscilação de mercado, não se importa em, por exemplo, perder aí seus 20% de patrimônio, caso o mercado tenha aí uma grande desvalorização, você provavelmente é do setor, do perfil arrojado. Se você ali quer uma segurança, mas ao mesmo tempo está disposto a estar dentro do mercado, fazer parte da oscilação, mas de forma segura, você é do setor moderado. Mas se você não quer de forma alguma ter nenhuma oscilação de mercado e sempre estar ganhando, você é do perfil conservador. Então não faz sentido você ser do perfil conservador e só ter ações da Petrobras. Faz sentido, porventura, você ser do perfil moderado ou arrojado, ter ações na Petrobras, mas ao mesmo tempo é obrigatório você ter outras ações e outras rendas variáveis, no caso do perfil arrojado, ou do perfil moderado, ter ali uma renda fixa, ter um LCI, o LCA, um pré-fixado, um IPCA e assim sucessivamente. Porque te daria uma oscilação perante a Petrobras, ao mesmo tempo uma segurança perante a renda fixa. Então sempre faça o cálculo do preço teto. Eu vou inclusive trazer outras metodologias de outros grandes investidores. Te convido a fazer parte da nossa comunidade para você ver esse vídeo quando ele for lançado de fato e você adequar a sua carteira, adequar o seu perfil de acordo com aquela estratégia utilizada por grandes investidores. Esse, por exemplo, é utilizado pelo BACE, que usa 6% como mínimo para saber se aquela ação vale a pena ou não. Lembrando, conto com a sua colaboração na curtida, no comentário e no compartilhamento para que a gente bata a meta e eu traga essa planilha 100% gratuita para vocês e vou deixar na descrição. Combinado? Qualquer dúvida eu estou à disposição. Não saia desse plano como eu ensinei para vocês. Preço teto, verifique se a sua carteira faz sentido ter essa ação e ao mesmo tempo, se fizer sentido para a sua carteira, você sabendo o preço teto dela, com certeza você vai
aportar muito mais dinheiro seguro com garantia. Combinado? Tenham todos um abençoado dia, uma ótima semana para você e para sua família, que Papai do Céu possa abençoar a sua família. E não se esqueça, veja outro vídeo como esse, que com certeza vai te ajudar.